Olá, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas ao podcast Brasil Educação, da revista Educação. Sou Tatiana Pita, mestre em Educação, pedagoga e professora da Casa Educação. É muito bom estar aqui com vocês para mais um episódio do nosso podcast, que tem o apoio da International School. Neste episódio, Maria Helena Guimarães de Castro dialoga conosco sobre os novos direcionamentos destinados ao Enem. A Maria Helena é titular na Cátedra Instituto Ayrton Senna de Inovação em Avaliação Educacional da USP de Ribeirão Preto, São Paulo, e professora aposentada de Ciência Política pela Unicamp. Ela já presidiu o INEP de 1995 a 2002, sendo uma das criadoras do Enem, por isso não tem ninguém melhor para falar sobre esse tema do que ela, dentre outras tantas importantes funções públicas que ela já teve. É uma figura extremamente importante para a nossa educação e por isso é uma honra conversar com você. Maria Helena, muito obrigada por aceitar o convite. Bom, primeiro, muito obrigada, Tatiana, pelo convite, né? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. E, para mim, é uma honra poder falar com vocês sobre o Enem, sobre a avaliação da educação no Brasil e com todos os ouvintes, né, desse podcast da revista Brasil Educação. Muito obrigada por estar aqui. Vamos começar o nosso papo. Falar de Enem é sempre um assunto que requer aí todos os cuidados, por todas as mudanças, por todos os processos que ainda estão em construção. Então, vamos começar para fazer com que as pessoas possam até se localizar historicamente. Conta para a gente, de uma maneira rápida, a história do Enem, desde a sua aplicação e que você participa desse início. O que você acha que evoluiu e o que ainda precisa de ajuste? Bem, Tatiana, a ideia do Enem, ela surgiu em 1995, quando o ministro Paulo Renato assumiu como ministro da Educação no governo Fernando Henrique. O Paulo Renato tinha morado muito tempo nos Estados Unidos e ele tinha uma certa assim, preocupação com os vestibulares nacionais, os alunos fazendo um vestibular atrás do outro, correndo atrás de prova, viajando para cá e para lá. E o Paulo Renato tinha uma admiração grande pelo SAT, pelo SAT americano, que é um teste que é utilizado pelas melhores universidades americanas, mas é um teste de avaliação dos estudantes que as universidades agregam outros aspectos, né? Quer dizer, ele não é o único critério de ingresso na universidade. As universidades, por exemplo, a Universidade de Harvard, de Princeton, a Universidade de Columbia, em Nova York, de Stanford, eles usam o SAT e, junto com isso, fazem entrevistas, aplicações que os alunos fazem para daí serem selecionados, né? Essa era a ideia inicial. Em 1998, nós lançamos, então, a primeira versão do Enem, né? E nós lançamos o Enem com uma concepção que eu considero muito importante, que é avaliar o aluno na reta final, ao final da educação básica, como previa a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Porque o ensino médio, ele aparecia como a etapa final, quer dizer, era aquilo que se esperava que todo estudante aqui no Brasil, qual é o perfil desse aluno, o que esse aluno deveria aprender e saber fazer ao final da educação básica, que incluía o ensino fundamental e o ensino médio, né? E a etapa da educação infantil, a pré-escola, né? Essa era a ideia, Tatiana, né? De ter um exame que avaliasse o perfil de saída dos alunos ao final da educação básica, e não um exame que avaliasse a possibilidade do aluno ter sucesso
na universidade, não era um exame de ingresso no ensino superior. Com esse objetivo, o Enem original foi lançado em 1998 e ele, então, ele avaliava aquelas competências gerais, era um exame parecido com o PISA, né? Que avalia as competências gerais dos alunos, era uma prova com 63 perguntas, né? Tinha lá 21 habilidades, 5 competências gerais, né? Então, era um exame que avaliava o perfil de saída do aluno do ensino médio, entendendo que esse aluno precisava desenvolver competências e habilidades mais gerais para poder lidar com informação, com os conteúdos específicos de língua, matemática, história, geografia, biologia, física, etc., né? Essa era a ideia. O Enem, com esse modelo, ele permaneceu de 1998 até 2008, tá? E nessa etapa, o Enem era utilizado pela maioria das universidades particulares, tá? Que usavam o resultado do Enem para selecionar alunos para a educação superior, e era usado por muitas universidades públicas. Nós chegamos a ter 550 universidades que utilizavam os resultados do Enem antes da mudança de 2009, né? A Unicamp, a USP e a Unesp eram as 3 universidades paulistas que usavam os resultados do Enem, mas as faculdades, as universidades federais, elas não usavam os resultados do Enem, né? E as universidades federais são muito importantes, porque elas são, hoje, naquela época eram 61 universidades federais, hoje já são 67, né? Então, diante dessa dificuldade das universidades federais usarem os resultados do Enem e com o objetivo de transformar o Enem num vestibular nacional, o então ministro da Educação, Fernando Haddad, né, ele transformou aquele Enem original que foi criado lá pelo Paulo Renato, ele transformou esse Enem num Enem vestibular, né, um Enem que tinha por objetivo principal o ingresso na universidade e não avaliar o perfil de saída do aluno ao final da educação básica, né? E esse exame de 2009, ele passou a ser um exame diferente do exame do Enem original. Ele tornou-se um exame que avaliava aqueles conteúdos que eram considerados os mais importantes para o acesso ao ensino superior. Então, uma prova de língua portuguesa, uma prova de matemática, uma prova de ciências humanas e outra prova de ciências da natureza, com uma redação, né? Então, ele mudou o seu escopo, mudou a sua estrutura, né? Mudou o seu conceito, né, de exame de saída para um exame de acesso ao ensino superior, e ele se tornou um exame de seleção de alunos, né? O que eu vejo, então, de 2009 para cá? Primeira coisa é que, em particular, eu gosto da ideia de um Enem que avalie o perfil de saída, porque o que nós queremos? Que todos os alunos brasileiros concluam o ensino médio e tenham a possibilidade de fazer um exame de saída, né? Que tenha um perfil do estudante do ensino médio, o que ele deve aprender, né? E a universidade deveria ter liberdade de usar o resultado daquele exame anterior, né? E fazer outras seleções, enfim, entrevistas, né? Como é feito em vários países, né? Mas o exame instituído em 2009, né, que era um vestibular nacional, com o SISU, porque o SISU, na verdade, é que se transformou, né, o sistema de acesso às universidades públicas, ele se transformou no vestibular nacional. E esse exame, ele se tornou muito popular, acabou sendo bastante valorizado pelos alunos, pela sociedade brasileira e também
pelas escolas, né? Qual é o problema que eu vejo, né? Que o Enem acabou se transformando quase que num exame de treinamento dos alunos para ingressar no ensino superior, que é o que nós vimos acontecer ao longo desses anos, né? E óbvio que eu, em particular, eu acho importante o Enem, eu valorizo, defendo a existência do Enem, mas todo exame é um recorte de currículo, Tatiana. Esse é o problema, né? Então, sendo um recorte de currículo, a escola não pode apenas se transformar numa escola que treina os alunos para fazer uma prova, né? A prova é algo que deve ser resultado de um processo de aprendizagem. E a escola não é apenas treinamento para fazer prova, é mais do que isso, né? E o currículo é muito mais do que isso, né? Então, eu vejo assim, de um lado, bons olhos, a existência do Enem como um exame nacional, né, de acesso ao ensino superior, e, de outro lado, eu vejo com preocupação o fato das escolas de ensino médio terem reduzido o seu currículo a treinamento dos alunos, né? Então, é um pouco assim, isso não acontece, por exemplo, Tatiana, em países como Estados Unidos, ou mesmo assim, outros países, na França, que tem o baccalaureat e tal. São países que têm um exame de acesso ao ensino superior, mas o currículo do ensino médio, ele é respeitado, né? É respeitado pelas escolas, é valorizado pelas escolas, pelos alunos. Então, esse é um ponto de atenção, né? Que eu acho que a gente precisa ter, porque apenas 22% dos estudantes que concluem o ensino médio no Brasil vão para o ensino superior. Os demais alunos, né, quase 80%, vão direto para o mundo do trabalho. E com que formação esses estudantes vão para o mercado do trabalho? Essa é a minha preocupação, entendeu, Tatiana? Não é uma posição, digamos assim, contrária ao Enem. Pelo contrário, eu sou favorável ao Enem, mas eu tenho muita preocupação com o modo como a escola trabalha o Enem, a propaganda em torno do Enem, essa coisa de que todo mundo tem que ir para o ensino superior, a maioria não vai, tá certo? E eles entram no mercado de trabalho sem ter aquelas habilidades, conhecimentos e competências que todo brasileiro precisa ter ao final do ensino médio. Então, esse é o ponto de atenção que eu trago para a nossa discussão. Concordo em gênero, número e grau, se me permite. Inclusive, levando em consideração que a formação básica, que começou lá na educação infantil, termina aí no ensino médio, e que deveria ser um processo que respeita a evolução e o desenvolvimento dessas habilidades, não é? Aproveitando a deixa dessas novas mudanças, desse olhar que a gente precisa estar atento, então, como você vê a possibilidade de, em 2025, ter uma convergência com o SAEB? Olha, Tatiana, para início de conversa, eu não entendi direito como vai ser essa convergência, né? Então, de alguma maneira, posso até estar sendo, como é que eu diria, reducionista em relação à proposta do INEP. Pode ser que o INEP traga alguma proposta substantiva, eu não conheço a proposta e não existem ainda documentos sobre o assunto, né? Então, eu vou dizer, primeiro, o SAEB é uma avaliação externa da aprendizagem em larga escala, de toda a educação brasileira. Começa lá na alfabetização e vai até o final do ensino médio. O SAEB é mais abrangente do que o Enem, porque o Enem é uma prova, tudo bem, que se apoia na teoria da resposta ao item para permitir a comparabilidade de tudo, mas o recorte curricular do Enem, ele é, digamos, menos abrangente do que o SAEB, porque o SAEB não é uma prova única, são 13 cadernos de provas diferentes, com itens diferentes, distribuídos, né? Então, transformar
o Enem num SAEB ou o SAEB no Enem, eu não sei como é que seria, é preciso entender que o SAEB é uma avaliação do conjunto da educação, e nós não podemos perder a série histórica do SAEB, né, que é muito importante. Eu entendo que o SAEB precisa ser aperfeiçoado e modernizado. Eu acho, de alguma forma, que o SAEB precisa de muitos aperfeiçoamentos, precisa introduzir itens abertos, questões abertas, introduzir questões adaptativas, como já existem nas avaliações de quase todos os países desenvolvidos, como existe no PISA, como existe no NAEP americano. Quer dizer, o SAEB precisa passar por um processo de aperfeiçoamento. Mas o SAEB é uma avaliação do conjunto, né? As referências do SAEB, as matrizes do SAEB, são matrizes que consideram o currículo, ou a Base Nacional Comum Curricular, né, que já foi utilizada, adaptada pelas matrizes do SAEB. Então, ele tem digamos, um recorte curricular muito mais abrangente do ponto de vista das competências e habilidades que todo aluno precisa saber e aprender, do que o Enem, né? Então, a minha dúvida é: o INEP vai deixar de fazer o SAEB ou vai deixar de fazer o Enem? Eu não sei, né? Será que o INEP vai fazer um Enem, uma prova única, igual para todo mundo, sem manter a amplitude e a profundidade e abrangência do Enem? É isso que a gente precisa entender, né? Eu não acredito que o ano que vem o SAEB já se transforme num Enem, né? Eu acho que os sistemas de ensino, públicos e particulares, não estão preparados para isso, as escolas não estão preparadas para isso ainda, né? Então, eu acredito que é preciso ter uma etapa de transição para preparar as escolas para isso, e outra coisa, precisa ter uma comunicação com documentos conceituais, né, bem estruturados, para que, de fato, as escolas compreendam o que vai ser feito, como vai ser feito, o que vai ser avaliado, né? Quer dizer, o que o aluno precisa aprender, como aprendeu, o que vai ser avaliado, como será essa avaliação e quais os critérios que serão utilizados para isso. Então, eu sinto que falta muita informação para nós discutirmos isso com a seriedade que o tema requer. Né? Exatamente. Outro item anunciado nessa nova discussão desse Enem é ele voltar a certificar a conclusão do ensino médio. Então, o Enem validando a certificação de conclusão do ensino médio para maiores de 18 anos. Como você vê esse outro item também, dentro das discussões? Eu realmente tenho uma posição contrária a essa proposta, né? Eu tenho uma posição contrária, inclusive já me manifestei sobre isso em vários momentos ao longo, já desde lá atrás, quando isso foi implantado, né, em 2014, 2015, por aí, eu não lembro, né? E depois, inclusive, isso deixou de ser adotado pelo INEP. Por que eu tenho uma posição contrária, Tatiana? Porque os alunos estavam sendo certificados com a nota 450 no Enem, né? Uma nota 450 no Enem significa o seguinte, que o aluno, nós já temos uma taxa elevada de abandono e evasão no primeiro ano do ensino médio, né? O aluno que tem algum atraso escolar, ele vai optar por abandonar a escola, fazer a prova, tira um conceito baixo, já tem o diploma, sem ter os conhecimentos e as habilidades que ele precisaria ter, né? Então, eu defendo, para o bem do estudante, para o bem do país, eu defendo que esses alunos tenham uma formação, ou que seja uma formação boa de jovens e adultos, né? Como a prova, como era o Enseja,
né? O ENSEJA é uma prova mais abrangente, é um exame de certificação, mas que tem como referência o currículo, né, de jovens e adultos e a base curricular de educação de jovens e adultos. Então, Tatiana, me parece, na verdade, uma decisão, se isso for de fato acontecer, me parece uma decisão equivocada, né? Porque isso vai, de alguma maneira, estimular o estudante a rapidamente largar o ensino médio, fazer a prova, não ter a formação, tem o diploma, e daí, veja, Tatiana, nós já estamos vendo atualmente, né? Nós estamos com 50% de taxa de abandono e evasão nas universidades públicas brasileiras e de 62% nas particulares, né? Você, como editora, né, de revista de educação, sabe muito bem do que eu estou falando, né? Nós temos, assim, poucos concluintes, todos ingressam e ninguém conclui. Nós só não temos um abandono alto nas faculdades de medicina, porque elas são altamente seletivas e exigentes, então o aluno fica até o fim, se ele estiver numa universidade pública, e fica até o fim numa particular, que, inclusive, é muito caro. Um curso de medicina é um investimento muito alto, não só financeiro, como pessoal, com dedicação plena e tudo mais, né? Então, eu tenho muita preocupação com essa decisão por isso, né? E eu queria pegar um ponto, né? Um novo ensino médio, quando nós aprovamos no Conselho Nacional de Educação a Base Nacional Comum Curricular e o novo ensino médio, em 2018, 2019, a ideia central era trabalhar uma proposta de Enem que você tivesse uma etapa de avaliação dos conhecimentos gerais do aluno, como era o Enem original, que avaliasse o perfil de saída do ensino médio, e uma segunda etapa que o aluno pudesse escolher uma área do conhecimento, como é o vestibular da Unicamp, por exemplo, né? É uma segunda etapa mais aprofundada, com questões abertas, discursivas e tal, que a universidade... Essa ideia morreu, né? Agora, principalmente, porque nós estamos praticamente caminhando para um novo ensino médio que tem como ênfase maior a formação geral básica igual para todos, e a própria lei e o próprio INEP já anunciaram que o Enem só vai avaliar a formação geral básica, então não vai ter mais uma etapa. Então, nesse quadro, Tatiana, me parece que o ideal seria que o Enem evoluísse para avaliar a formação geral básica e servisse como SAT nos Estados Unidos, e as universidades acrescentariam outros critérios, que pode ser uma entrevista, outros critérios de seleção, né? Lembrando que também eu acho que o Enem precisa de uma modernização, que lá nos Estados Unidos, por exemplo, o SAT, o aluno pode fazer a prova 5, 6 vezes por ano, você tem as entidades credenciadas, a prova é online, é muito mais barato, o Enem é muito caro, quase que uma operação de guerra, né? Para transportar, é caríssimo, né? E eu entendo que, com toda a tecnologia que existe hoje, a possibilidade de introduzir provas online, ter entidades credenciadas, daria para simplificar a adoção do Enem com bancos de itens mais abrangentes, como tem nos Estados Unidos e também na França, né, que o BAC já está muito modernizado, né, e também na China, né, o Gaokao também já foi bastante modernizado. Então, o que eu sinto, para encerrar? Falta um plano de médio e longo prazo de aperfeiçoamento, modernização das avaliações brasileiras, introduzindo as tecnologias, né, barateando o custo, né, desse processo de avaliação que é tão importante, e, ao mesmo tempo, que nós pudéssemos ter sistemas mais flexíveis de avaliação, menos pesados, menos estruturados, como esse que nós temos hoje.
definindo seus papéis, né, Marilena? Como você colocou no início. O que é, para que é o SAEB, para que é o Enem, para que é o ENAD, para que, enfim. Qual é o propósito de cada um, né? De cada um. Por exemplo, esse ENAD das licenciaturas, eu acho muito interessante, gostei dessa proposta, muito, né? Fui bastante favorável, estou acompanhando, eu acho que é uma ótima iniciativa do INEP. O Enem de certificação, eu já me posicionei contrariamente. Substituir o SAEB pelo Enem, aí eu preciso entender melhor para que serve, como é que vai ser a avaliação do sistema. Porque o SAEB é a avaliação do sistema para subsidiar políticas públicas. Veja, se para você que está no meio, né, para nós todos que estamos estudando isso diariamente, já é confuso, imagine para as escolas que ainda têm esse novo, precisam estar com esse novo olhar para o ensino médio. Tinham se preparado para o modelo, muda tudo de novo, recomeça esse processo. Como é que você pode ajudar? Que olhar você traz para eles nesse sentido de como é que essa escola, seja pública ou privada, auxilia seus estudantes? Entendendo o que você disse no começo, que eu acho importante, não é para fazer um cursinho do ensino médio, mas também, ao final, está lá o Enem chamando eles, né? Como faz? Como é que ajuda essas escolas? Olha, eu entendo que as escolas de ensino médio públicas, particulares, enfim, no país todo, elas já no ano que vem, a maioria já vai começar implantando mudanças no seu currículo do primeiro ano, com uma forte ênfase na formação geral básica, né? Uma vez que a formação geral básica passa a ter 2.400 horas, né? E essa formação significa uma forte ênfase nos componentes curriculares tradicionais do ensino médio, né, das 4 áreas do conhecimento e tudo mais, né? A questão é, e os alunos que o ano que vem vão para o segundo ano e que no ano que vem vão para o terceiro ano, né? Aí tem um ponto de atenção. Os alunos que estão no segundo ano, que estão indo para o segundo, eles tiveram um primeiro ano do currículo anterior, né? Então, a escola, o sistema, a rede, precisa se reorganizar dentro do seu tempo, né? Fazendo uma revisão do currículo, alocação de professores, estrutura de horário, carga horária, tudo, tá? Né? Para isso, até o Conselho Nacional de Educação agora deu um tempo até 2026, né? Para começar, que eu acho que é uma decisão equilibrada, né? Madura do Conselho Nacional de fazer isso, né? Agora, a verdade é a seguinte: o Enem existe. Ele vai continuar assim até 2026 ou até 2027, como o INEP disse que talvez só mude em 2027. Se o Enem existe, toda escola de ensino médio necessariamente deverá preparar os alunos do terceiro ano do ensino médio. Não é ficar desde o primeiro ano treinando para fazer o ensino médio, né? Existe uma formação geral, tem que formar esses alunos para o mundo da vida, o mundo do trabalho. Muitos deles não vão para o ensino superior e no mundo inteiro é assim. Alguns vão, outros não, né? Então, aqueles que vão para o ensino superior e vão prestar o Enem, esses alunos, eles obviamente devem ser preparados no terceiro ano do ensino médio, que é o que as escolas públicas e particulares já fazem e vão continuar fazendo. Lembrando, o Enem não vai mudar, o Enem vai continuar igual por enquanto, de acordo com os anúncios do INEP. E lembrando também, gente, que tem uma questão que para mim é muito importante, que é o ensino técnico profissional. Tá? Eu sou fã incondicional do ensino técnico profissional, né? O estudante que opta por um itinerário técnico profissional, que era muito estimulado no novo ensino médio, agora menos, né? A própria lei não dá tanta ênfase assim, né? Mas esse aluno ele está
cursando o currículo anterior, né? Optou por um itinerário técnico profissional e ele vai se preparar para o Enem que ele já fazia antes, né? Então, o que eu gostaria muito é que as escolas de ensino médio enfatizassem a opção pelo itinerário técnico profissional. Cito o exemplo das escolas técnicas, por exemplo, do Centro Paula Souza de São Paulo, as escolas técnicas dos institutos federais, as escolas técnicas do Senai, né? São escolas técnicas que os alunos têm uma excelente formação, uma enorme empregabilidade. 80% dos alunos já saem com emprego, estágio assegurado, e esses alunos, quando prestam o Enem, vão muito bem, né? Então, não desistam do ensino técnico profissional por causa do novo ensino médio e por causa da manutenção do Enem, porque o técnico profissional prepara muito bem para a sua carreira específica e também para o Enem, para aqueles que querem ingressar na universidade. Não desistam. Boa, Marilena, excelente lembrança. Para fechar, que recado você deixa para as pessoas que estão nos ouvindo, sejam famílias, sejam estudantes, ou sejam o pessoal da equipe docente e de gestão, sobre essa temática? Olha, o recado que eu deixo, Tatiana, é para as famílias, para os estudantes, para os professores, né, para todo mundo que atua na área de educação, é que o ensino médio é a etapa final da educação básica, gente. Não é a etapa, não é o. Eu não gosto muito do nome ensino médio, porque médio dá a impressão de meio do caminho, né? Deveria ser como é em muitos países aí, né, de língua inglesa ou de língua anglo-saxônica, em que o ensino médio é high school, é escola do final, é alta escola, né? Na Inglaterra, na França, né? Enfim, porque o ensino médio ele é uma etapa de formação geral do aluno, de preparação para o mundo da vida e do trabalho, e que, ao final, o aluno vai fazer as suas escolhas, né? Vai fazer suas escolhas em relação à educação superior, em relação ao ensino técnico profissional. Então, por favor, não desistam de oferecer aos seus estudantes do ensino médio a oportunidade de desenvolver projetos, né? A oportunidade de desenvolver projetos em que os estudantes se sintam cada vez mais engajados na aprendizagem, estimulados para aprender cada vez mais, né? O ensino por projetos, o uso de metodologias ativas, coisas que vão animar a escola, né? Não esqueçam, por favor, de que o ensino médio também é um momento de muita integração de todas as juventudes, de todas as identidades das nossas juventudes. Portanto, é um momento muito importante de estímulo às artes, à cultura, né? Para que todos possam viver bem, conviver bem e, principalmente, fortalecer na formação dos nossos alunos a formação para a democracia. Eu acho que isso, a educação como um valor e a democracia como um valor da educação é algo que nós precisamos estimular muito nas nossas juventudes e que todos tenham, assim, cada vez mais um espírito de bem-estar, de coletividade, de cooperação, de solidariedade, né? Que é algo que precisa ser cultivado nas escolas de ensino médio para que nossos alunos realmente tenham, assim, eles sejam favorecidos nesse processo e para que eles não tenham essa vocação para o isolamento social que muitas tecnologias e redes sociais acabam estimulando, né? Então, vamos lá, vamos usar a tecnologia em favor do bem comum, em favor do conhecimento, em favor das amizades, em favor da convivência e não em favor
do isolamento social, não em favor de redes sociais indesejáveis, etc, etc. Esse é o recado que eu deixo para que todos usem a tecnologia em favor da sociedade, em favor do bem comum. Eu acho que está precisando disso, né, Tatiana? Excelente, né? Que a gente faça dessa escola cada vez mais um espaço humanizado, que abraça Exato. A todos e todas, né, Maria Helena? Essa é a maior riqueza da educação. Muito obrigada mesmo por esse momento tão importante. Te ouvir é sempre muito bom, é sempre um aprendizado. Obrigada, Maria Helena. Muito obrigada, Tatiana. Eu quero agradecer essa oportunidade. Foi muito bom estar com você e poder tratar desses assuntos com todos os ouvintes e todo mundo que segue o podcast da revista Educação. Muito obrigada, Tatiana. Obrigada a todos e todas. O Enem demonstra caminhar para um instrumento mais contextualizado, em que o estudante precise utilizar aquilo que aprendeu para resolver as situações problema propostas, o que nos convida também a refletir sobre a nossa prática escolar. Precisamos propor ações no dia a dia dos estudantes que possam contribuir com essa formação integral que a Maria Helena deixou lá de recado ao final. O ensino médio não pode mais apenas ser uma etapa que prepara para terem êxito nos exames de conclusão e ingresso no ensino superior, mas sim o final do processo de formação básica, iniciada lá na educação infantil, onde a análise, a discussão, as trocas, a reflexão, a resolução de problemas, a comunicação assertiva estejam sempre presentes. Continue nos acompanhando. Se você gostou desse episódio, não esqueça de mandar seu comentário ou sugestão para o e-mail podcasts@rfmeditores.com.br. Nos diga em nossas redes sociais, nos siga lá nas nossas redes sociais, Revista Educação, e saiba mais o que acontece no setor pelo site www.revistaeducação.com.br. Um beijo e até o próximo episódio.